Olá pessoal, dando sequência à nossa aula de JDBC, que nos permite conectar e interagir com o banco de dados, nós vamos agora para a parte de selects, ok? Então, apenas para recapitular, nas sessões anteriores, nós vimos como que nós estabelecemos conexão com o banco de dados, nós já vimos como que nós fazemos inserções, updates, deletes, e agora ficou faltando a operação de select, né? Então agora nós vamos ver como que nós recuperamos dados do banco de dados. Então, nós vamos a princípio utilizar o mesmo recurso para criar a string, né, com o SQL. Então nós vamos utilizar um prepared statement. O que vai ser diferente dessa vez é que nós utilizaremos o método executeCarry em vez do executeUpdate, e o retorno disso nós guardaremos dentro de um resultSet. Esse resultSet depois nós vamos ter que ver como que nós acessamos os dados que vão estar armazenados aqui dentro, ok? Então vamos já adicionar esse código ao nosso Java, nosso código Java. Então, string SQL select asterisco from tarefas. Vamos criar um prepared statement prepare statement, passo nosso SQL e vamos fazer a execução do mesmo. Observem que neste SQL nós não temos nenhuma variável para configurar, nós não temos nenhuma interrogação aqui. Então, nós só precisamos executar esse statement, ok? E como nós queremos recuperar dados, nós vamos utilizar o executeCarry. Certo, nós precisamos guardar isso dentro de um resultSet, que eu vou chamar de apenas result, ok? Ele já fez a importação para mim aqui. E agora nós já temos um objeto com os dados que estão presentes lá na base. Lembrando, na base de dados, no momento nós temos esses 3 registros, ok? Então, todos esses dados já estão dentro desse result. Por quê? Porque nós utilizamos o select asterisco from tarefas. Nós buscamos todos os dados da tabela tarefas. Certo? Agora, como que nós vamos percorrer esse resultSet? Ele tem um sistema que eu acho que vai ser mais fácil explicar, né, com essa ilustração que eu preparei. Então, imagine que dentro desse result exista uma variável que indica em que linha do resultado ele está no momento, ok? Então, ele buscou basicamente uma tabela do banco de dados. Essa tabela é constituída de linhas e colunas. Então, ele possui uma variável interna que indica qual é a linha que ele está atualmente. Como nós acabamos de receber o resultado aqui do executeCarry, ele inicia na linha 0. E aí, para nós avançarmos para a próxima linha, nós vamos usar o método next, ok? Então, eu chamo result.next. Isso vai fazer com que ele verifique se existe a próxima linha e, se existir, ele avança para a linha seguinte, ok? Então, após executar result.next, esse método vai retornar true, e aí ele vai avançar para a primeira linha da nossa tabela. E aí, estando na primeira linha, nós podemos utilizar alguns métodos para obter ou o valor do ID,
ou da tarefa, ou da prioridade, que são as colunas da tabela, ok? Então, vejam só, eu quero obter o resultado aqui que está na coluna tarefa. Vamos lá. O valor da coluna tarefa sempre será uma string, ok? Então eu chamo result.getString. Vejam que até aqui eu não especifiquei qual coluna que eu quero. Aqui eu estou especificando qual é o tipo de dado que eu vou estar tentando capturar, tá? Então aqui eu chamo getString e aqui dentro eu vou especificar qual coluna que eu quero, qual é a coluna alvo, ok? E aí, então eu executo esse getString tarefa e ele vai me retornar o valor que está na linha 1, coluna tarefa, ok? E aí no caso é a tarefa A. E aí, aqui na instrução seguinte, nós temos um getInt, indica que eu vou pegar o inteiro. Da onde? Bom, neste caso eu vou pegar da coluna prioridade. Poderia ser também da coluna ID, ok? Mas eu acabei não colocando aqui a coluna ID, tudo bem? Então, getInt prioridade, ele vai me retornar 4. E aí, se nós tivéssemos várias colunas, eu poderia executar vários gets para ir capturando o valor de cada coluna. Bom, então nós executamos o result.next novamente e ele vai verificar se existe a próxima linha. Existindo a próxima linha, ele vai retornar true e avançar para essa linha seguinte, ok? Se não existir, ele vai somente retornar false. E aí, novamente, nós capturamos os dados que nós queremos, então executamos aqui getString, né? E ele vai pegar o valor que está na coluna tarefa na linha atual, que agora ele está na linha 2, tá? Ele está na segunda linha, porque nós já executamos o next 2 vezes. Nós capturamos os dados que nós queremos e mais uma vez next. Como ainda existe mais uma última linha para lermos, ele ainda retorna true e avança para a terceira linha. Nós capturamos os dados. Como vocês podem ver, não existe mais nenhuma linha a ser lida no momento. Então, executando o next dessa vez, ele vai retornar false e aí nós concluímos a leitura dos dados do nosso result set, ok? Vamos colocar isso no nosso código. Bom, vindo ao Eclipse, né? Se a gente só colocar do jeito que está lá no slide, né, nós não vamos conseguir ver esses resultados. Então nós precisamos ou salvar isso em variáveis ou printar no console. Aqui no caso, eu vou apenas exibir no console, ok? Então, sysout result.get, ou melhor, result.next get string tarefa prioridade. Dessa vez prioridade é int, então utilizamos o getInt e eu vou colocar da forma que está no slide. Nós lemos todos os dados e executamos o next mais uma vez para visualizarmos o resultado. Então, vou executar aqui. Vejam só, ele printou conectado, que é lá de cima da parte em que nós estabelecemos a conexão, ok? E então, ele foi exibindo esses resultados. Executamos o next, ele nos retorna true, e aí faz a leitura dos dados. Executamos o next novamente, true novamente, né? E exibe os dados, enfim. Até que, após exibir estes dados aqui,
não existe mais nenhuma linha a ser lida, e quando nós executamos o next mais uma vez, ele retorna false. Tudo bem? Bom, essa é a forma que nós utilizamos para percorrer os dados desse result set. Nós temos também a opção de, em vez de utilizar os nomes das colunas, nós podemos utilizar os índices. Tá? Então, vejam só. Da mesma forma que nós fizemos com os nomes das colunas, nós estamos fazendo aqui, porém, utilizando os índices. Ou seja, aqui em result.getString, nós estamos passando 2 para especificar que nós queremos pegar a informação que está na segunda coluna. Basicamente, a coluna tarefa. Aqui nesse nosso getInt, nós passamos 3 para informar que nós queremos a informação que está na terceira coluna. Ok? Então, se eu quisesse o ID, eu ia utilizar getInt e ia passar o valor 1, porque aí ele ia pegar o inteiro que está na primeira coluna. Certo? Então, são duas formas diferentes de fazer a mesma coisa. Certo? Bom, pessoal, mas nós também, né, eu acho que fica claro para vocês que isso daqui não é nada eficiente. Né? Nós estamos repetindo o código aqui várias vezes. Se nós tivéssemos 50 registros, 50 linhas, nós teríamos que escrever 50 vezes essa leitura? Não, né? Então, nós podemos utilizar um while para fazer essa leitura e simplificar bastante todo esse processo. Ok? Ok? Mas vocês devem estar acostumados a verem whiles e for, né, utilizando contadores. Né? Dessa vez, nós vamos utilizar justamente esse resultado que o next nos devolve como condição. Então, deixa eu enxugar isso daqui. E vamos fazer o seguinte. While result.next, e aí nós colocamos essa leitura aqui dentro do while. Ok? Vejam só o que vai acontecer. Na primeira vez que ele ler isso daqui, que ele executar isso daqui, ele vai retornar true, porque nós sabemos que existem 3 linhas na tabela. Tá? Dentro de result existem 3 linhas. Então, na primeira leitura, ele retorna true. Portanto, o while, né, ele checando que isso é verdadeiro, ele entra aqui nesse laço. Aí ele executa isso daqui, volta para o result next. Novamente, ele retorna true, avança para a próxima linha, e nós lemos a segunda linha. Aí, pela terceira vez, ele executa o next, ele vê que tem mais uma linha, avança para a terceira linha e retorna true. Ok? E aí ele vai executando esse código. Tá? Cada vez que ele executa esse next, ele avança uma linha, né, e faz essa leitura. Até que, após ler a última linha, quando ele executar o result.next, o retorno vai ser false. E o while, recebendo esse retorno false, ele vai encerrar a execução do laço. Ok? E aí, nós teremos o mesmo resultado. Ok? Só não se esquecer de encerrar esse statement. Certo? E aí, executando o código, nós obtivemos um resultado. Nós obtivemos o mesmo resultado, só não colocamos dessa vez os retornos do next, ok? Já que eles estão sendo checados aqui dentro do while. E é assim que nós fazemos leitura de dados do banco de dados, utilizando o result set, certo? Então, essa parte básica
de leitura de dados nós finalizamos. Tá? Com isso, vocês já conseguem executar inserções, updates, deletes e até busca de dados na base. Nós poderíamos ter pego esses dados e colocado dentro de objetos, né? Nós poderíamos ter criado objetos com esses dados. Nós poderíamos ter colocado dentro de algum vetor, alguma coisa assim, ok? Normalmente nós vamos pegar esses dados e colocar dentro de objetos mesmo. Nós vamos criar objetos com esses dados que são retornados, ok? Mas enfim, a partir de agora vocês conseguem usar esses dados da forma que necessitarem, certo? Vocês podem ver que nós fizemos tudo dentro do método main, ok? Na próxima aula, nós vamos ver como que nós fazemos uso de bancos de dados em Java aqui, né? Só que de uma forma organizada, ok? De uma forma mais próxima de um software real, né? Aqui nós estamos executando apenas para testar os métodos, ver como que funciona, como que nós utilizamos cada classe, mas nós precisamos ver como que nós podemos organizar isso de uma forma eficiente, certo? Então, eu finalizo essa aula por aqui e até a próxima.